TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro. E você vai ver nesta edição: suspeitos de assassinato no Independência são presos. Dados do ISP apontam que número de homicídios em Petrópolis aumentou. Ministério Público Federal sequestra 9 milhões de reais das contas da Concer para garantir pagamento de indenizações. Vacinação para idosos com idade entre 85 e 89 anos começou hoje. Brasil registra mais de 4.000 denúncias de fura-filas na vacinação contra a Covid-19. Família que atravessa córrego a pé pede acessibilidade no Manga Larga. Spray antiviral capaz de neutralizar vírus do coronavírus deve chegar ao mercado ainda neste semestre. Obra de restauração da Catedral São Pedro de Alcântara começa na próxima segunda-feira. Câncer de pênis afeta cerca de 10 mil brasileiros nos últimos 5 anos. Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis promove nesta sexta-feira transmissão ao vivo sobre a importância do canto coral na formação humana. Agora, no Notícias do Dia. Uma operação conjunta das polícias civil e militar nesta terça-feira resultou na prisão de 5 pessoas suspeitas de terem envolvimento no assassinato de Felipe Alves Oliveira no Independência. 4 homens e uma mulher foram detidos no Independência e no Duques, suspeitos de envolvimento na morte de Felipe Alves Oliveira, de 33 anos, assassinado na madrugada de terça-feira. Os homens são moradores da comunidade Aliança, no bairro de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Já a mulher foi apontada como chefe do tráfico de drogas no Independência e como sendo a responsável por informar a localização de Felipe, que devia dinheiro aos criminosos. A vítima usava tornozeleira eletrônica e estava em liberdade desde 2019. Felipe cumpria pena por tráfico de drogas. 2 dos homens presos precisaram ser hospitalizados após pularem de uma ribanceira tentando escapar da ação policial. Durante a operação, os agentes encontraram as 3 armas utilizadas no assassinato e munição. A vítima foi executada com pelo menos 15 tiros dentro de casa. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro trazem um número alarmante neste mês de janeiro. O número de homicídios aumentou em Petrópolis em comparação ao mesmo período do ano passado. Em janeiro, foram registrados 5 homicídios nas 2 delegacias de Petrópolis, no Retiro e em Itaipava. Em janeiro do ano passado, havia sido registrado apenas 1 homicídio. A tentativa de homicídio também teve um registro a mais do que em janeiro do ano passado. Foram 2 registros nesse ano. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o crime de lesão corporal apresentou uma redução de 37% comparado a janeiro do ano passado. Foram 103 registros nesse ano. O crime de furto também reduziu. Foram 127 registros neste ano e 152 em janeiro do ano passado. Já o crime de roubo foram 22 registros neste ano e 18 no ano passado. Os dados do Instituto de Segurança Pública contribuem para que a população acompanhe o indicativo de crimes e segurança pública no município. Ao todo, foram registrados 764 boletins de ocorrência nas 2 delegacias de Petrópolis. Os dados da pesquisa são feitos com base nos registros feitos nas unidades. Começou hoje a vacinação para os idosos com idade entre 85 e 89 anos. A imunização está sendo realizada em 4 pontos da cidade, mas para conseguir se vacinar é necessário se cadastrar. Até ontem, a Secretaria de Saúde havia vacinado 1.031 idosos com idade acima de 90 anos. E hoje começou a vacinação de mais um grupo prioritário, os idosos com idade entre 85 e 89 anos. A Secretaria de Saúde estima que 2.600 pessoas nesta faixa etária recebam a dose. Os pontos de vacinação montados no pátio da Universidade Católica de Petrópolis, na rua Benjamin Constant, no centro, e no Parque de Exposições, em Itaipava, continuam funcionando e foram abertos mais 2 pontos fixos nas unidades básicas de saúde, no Quitandinha e no Itamaraty.
Para receber a dose, é necessário fazer o agendamento. A Secretaria de Saúde está agendando 150 pessoas por dia em cada um dos pontos de drive-thru e 100 pessoas em cada um dos pontos nas unidades básicas de saúde. Para ser vacinado, é necessário fazer o cadastro no site da Prefeitura, no www.petropolis.rj.gov.br. O idoso deve comparecer no ponto de vacinação escolhido e na data marcada, com um documento de identidade, o cartão de vacinação se tiver e um comprovante de residência. Lembrando que pessoas que testaram positivo para a Covid-19 nos últimos 30 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos pontos de vacinação. A vacinação para essa faixa etária acontece até o dia 6 de março. O Brasil registra mais de 4.000 denúncias de fura-filas desde o início da vacinação contra a Covid-19, que começou no dia 17 de janeiro. Os dados são de um levantamento feito pelo programa Profissão Repórter, com base nas reclamações recebidas pelos Ministérios Públicos Estaduais e pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Apenas os MPs de Minas Gerais e Paraná não disponibilizaram os dados. Fomos às ruas aqui em Petrópolis e já mostramos o que as pessoas acham de quem fura a fila da vacina. Vamos rever. Acho horrível. Muito feio isso, né? As pessoas fazerem isso. Porque tem tua idade prioridade, né? Para essas coisas. Poxa, é inconcebível, porque, assim, tem pessoas que têm um poder aquisitivo bom, aí se acha que está no contexto e quer, bota um pai, um avô, e não é por aí. Safadeza, pilantragem, não tem que fazer isso. Tem que ser preso, multado, igual o Dória fez em São Paulo, 100 mil de multa. E 100 mil é pouco. Tem que prender e cobrar a multa. Por quê? Está sendo vacinado quem precisa ser vacinado. Acho que é a falta de caráter mesmo das pessoas fazerem isso. Segundo ainda o programa Profissão Repórter da Rede Globo, o número é mais alto em todo o país, já que elas também podem ser feitas em outros órgãos, como nas ouvidorias dos governos dos estados e nas secretarias de saúde. Além disso, alguns ministérios públicos estaduais apenas conseguiram passar dados parciais para o levantamento de apenas algumas cidades ou setores do órgão por conta da falta de consolidação das reclamações. As denúncias de fura-filas são reclamações sobre supostas fraudes na imunização contra a Covid-19, em que pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários foram vacinadas antes das outras. Ao todo, os ministérios receberam 4.675 denúncias, mas isso não quer dizer que todas elas procedam. Isso porque depois que as denúncias são recebidas, os órgãos competentes fazem uma triagem para identificar quais casos devem ser, de fato, encaminhados às promotorias de justiça para serem investigados. E ainda falando sobre questões relacionadas à Covid-19, o início da vacinação no país trouxe esperança para os brasileiros que viram o cenário da pandemia se agravar em 2021 com a segunda onda de contaminações e óbitos em decorrência da Covid-19. Porém, fatores como o surgimento de novas cepas da doença e a circulação cada vez maior de pessoas trazem o alerta sobre a aplicação das doses. Isso porque especialistas ressaltam que, mesmo após tomar a vacina, é preciso manter os cuidados que são recomendados pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. A infectologista do Hospital Santa Marta, Fabiola Setúbal, explica que quanto mais o vírus se replica, ou seja, se multiplica, sendo passado de pessoa para pessoa, maior a chance de haver acúmulo de mutações. Existe uma polêmica sobre se nós já estamos enfrentando uma segunda onda de coronavírus ou se nós estamos apenas vivenciando um repique da primeira onda, ou seja, uma continuidade da primeira onda, pois todos nós sabemos que não houve ainda um controle na transmissão. Todos nós conhecemos hoje os sintomas clássicos de infecção por coronavírus, que são sintomas respiratórios, praticamente sintomas gripais. Entre eles a gente deve lembrar dor de cabeça, coriza, tosse seca ou tosse produtiva, dor no corpo, dor de garganta. Pode acontecer sim perda de paladar e perda do olfato. Isso é muito característico de Covid. Porém, temos que lembrar também que existem outros sintomas que não são tão característicos assim e que muitas vezes podem passar despercebidos pela pessoa,
Quais são eles? Apenas dor de cabeça, diarreia, dor abdominal, mal-estar, dor no corpo. Essas pessoas que apresentam sinais sugestivos de coronavírus, sintomas sugestivos de coronavírus, devem permanecer em quarentena, devem se afastar das suas atividades normais, devem realizar o exame de PCR para correto diagnóstico de coronavírus e somente voltar às atividades após o período de mais de 24 horas assintomático após pelo menos 10 dias do início dos sintomas. E você vai ver depois do intervalo. Spray antiviral capaz de neutralizar vírus da Covid-19 deve chegar ao mercado ainda neste semestre. O Ministério Público Federal sequestra 9 milhões de reais das contas da Concer para garantir pagamento de indenizações. Família que atravessa córrego a pé pede acessibilidade no Manga Larga. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Delícias do Sobradinho, buffet sem balança com 2 pedaços de carne e frutas, aberto de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até as 4 da tarde, sábado, das 10h30 da manhã às 5 da tarde, domingo, das 11 até as 4 da tarde, Rua do Imperador, 493, Centro, Petrópolis. Um spray antiviral desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica do Paraná, capaz de neutralizar o vírus da Covid-19 e suas variantes recém-descobertas, deve chegar ao mercado ainda neste primeiro semestre. A inovação funciona com nanopartículas de prata para proteger e revestir superfícies por no mínimo 72 horas. A comercialização deve ser feita em lojas de departamento, e-commerces e farmácias. O spray antiviral, realizado em conjunto com a TNS Nano, pode ser utilizado, por exemplo, em maçanetas, mesas e bancadas, balcões de atendimento, corrimãos de escadas e corredores, auxiliando na prevenção do contágio, não só dos consumidores, como também dos funcionários em indústrias e comércio. Segundo a pesquisadora responsável técnica pelo projeto, Agni Carvalho, a fórmula é responsável pela formação de uma película protetora nas superfícies em que ele é aplicado. Abre aspas, ele consegue neutralizar a ação do vírus porque o spray desestabiliza a estrutura proteica de forma que seu RNA fica exposto e não tem mais a sua ação contaminante. Fecha aspas, explicou.
Foram desenvolvidas 3 diferentes formulações baseadas nas propriedades: estabilidade físico-química, formação de filme de proteção ultrafina capaz de proteger a superfície de aplicação, resistência à abrasão, eficácia antibacteriana, toxicidade oral, irritação dérmica e ocular e, principalmente, a eficácia antiviral. O diretor-geral da TNS Nano, Gabriel Nunes, destacou o diferencial do produto. Abre aspas. Ele consegue eliminar não da mesma maneira que um sabão ou um álcool em gel vem fazendo. Este spray oferece uma segurança pelas próximas 72 horas. Então, nós estamos oferecendo algo que até agora não foi visto no mercado, afirmou Gabriel. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública exigindo o sequestro de R$ 9 milhões das contas da Concer para garantir o pagamento da indenização das vítimas da cratera da BR-040. Com o fim da concessão da Concer no próximo domingo, o cenário, que já era incerto para as famílias vítimas da tragédia da cratera da BR-040, ficou ainda pior. Eles temem que, com a saída da concessionária, as indenizações não sejam pagas. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República do município de Petrópolis, entrou com uma ação civil pública, pedindo sequestro de R$ 9.520.000 das contas da Concer, como uma forma de garantir as indenizações. Das 55 famílias da região do Vale da Escola, apenas uma foi indenizada. Os moradores da casa que foi engolida pela cratera receberam R$ 300 mil 6 meses depois do ocorrido. O Ministério Público acompanha 61 famílias desde 2017. Na ação civil pública, o Ministério pede que indenizem R$ 400 mil as 19 famílias que viviam no Vale da Escola e que, por medo, não querem mais voltar a morar no local. Há outras 6 famílias que tiveram a casa desinterditada pela Defesa Civil. Para essas, a ação pede uma indenização de R$ 200 mil para cada família. E as 36 famílias que viviam na área do Zizinho, o valor da indenização pedida é de R$ 20 mil por família. O procurador da República, Charles Estevão da Mota, responsável pela ação, disse que a maior preocupação do Ministério Público é com a garantia de que essas famílias recebam a indenização que lhe é de direito, pelo dano moral, psicológico e de bens que sofreram. A cratera da BR-040 abriu sobre o túnel da nova subida da Serra em novembro de 2017, passados 3 anos e ainda não há um laudo conclusivo sobre as causas da tragédia. Além do pedido em favor das famílias, a ação civil pública pede a recuperação da área que ainda hoje é rodeada por tapumes. Ao Ministério Público, a Concer informou que vai continuar honrando com os compromissos assumidos, mesmo com o fim da concessão. Atualmente, a Concer cumpre um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público ainda em 2017, que garante, entre outras coisas, o pagamento do aluguel para as famílias que foram removidas da área de entorno da cratera. A Concer informou, por meio de nota, que permanece cumprindo com o TAC referente à comunidade do contorno, embora já tenha demonstrado, por meio de investigações técnicas, que a causa da subsidência de novembro de 2017 não tenha relação com as obras da nova subida da Serra. Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra o momento em que uma mãe passa com uma criança no colo, se arriscando para atravessar um córrego para chegar em casa. As imagens registradas na região do Manga Larga se tornaram um pedido de ajuda. A mãe que aparece no vídeo é a Fabiana Farias, de 28 anos. E no seu colo é o seu filho mais novo, de apenas 2 anos. Esse córrego, por onde eles se arriscam, é o único acesso que a família tem para chegar em casa. Há algumas semanas, a ponte, que já era improvisada, despencou e a única solução que encontraram foi passar por dentro do rio. A casa da Fabiana e sua família fica na Manga Larga, em Itaipava. Ela mora com o esposo e os 2 filhos pequenos. Fabiana contou que esse problema com a ponte é recorrente. Sem ter como construir uma nova ponte, a chuva leva as madeiras que são colocadas como um improviso. E agora, sem a ponte, em dias de chuva, a família fica ilhada. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, a Secretaria de Assistência Social esteve na casa da Fabiana e informou que está acompanhando o caso. Mas para ajudá-los, é necessário um esforço além do que o poder público pode fazer. Eles precisam de solidariedade. O telefone de contato da família é o DDD 24 999 77
2852. E você vai ver depois do intervalo. Obra de restauração da Catedral São Pedro de Alcântara começa na próxima segunda-feira. Câncer de pênis afeta cerca de 10 mil brasileiros nos últimos 5 anos. Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis promove nesta sexta-feira transmissão ao vivo sobre a importância do canto coral na formação humana. Notícias do dia volta já. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Delícias do Sobradinho, buffet sem balança com 2 pedaços de carne e frutas, aberto de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até as 4 da tarde, sábado, das 10h30 da manhã às 5 da tarde, domingo, das 11 até as 4 da tarde, Rua do Imperador, 493, Centro, Petrópolis. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. O câncer de pênis afetou cerca de 10 mil brasileiros nos últimos 5 anos. De acordo com o INCA, a doença corresponde a aproximadamente 2% de todos os casos de neoplasias malignas diagnosticadas entre homens no Brasil. O câncer de pênis, doença considerada rara em países desenvolvidos, afeta milhares de homens no Brasil. Apesar de ser evitável, esse tipo de enfermidade atingiu mais de 10.200 brasileiros entre 2016 e 2020. Além de deixar sequelas físicas e psíquicas, esses casos colocaram o país entre as 5 nações com os maiores números de registros, junto com Quênia, Uganda, Egito e Índia. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informa que, mesmo sendo menos frequente que os outros tumores, o câncer de pênis responde por aproximadamente 2% de todos os casos de neoplasias malignas diagnosticadas entre homens no Brasil. A doença é mais frequente nas regiões Norte e Nordeste, sobretudo entre pessoas de menor grau de instrução e renda. De acordo com o Ministério da Saúde, a proporção de internações se manteve relativamente estável ao longo dos últimos anos. Foram 1.961 casos em 2016, 2.017 casos em 2017, 2.142 casos em 2018, 2.194 casos em 2019 e 1.951 casos no ano passado. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º de março, a obra de restauração da Catedral São Pedro de Alcântara.
Os tapumes para o canteiro de obra já começam a ser montados nesta semana. A previsão é que já na próxima segunda comece a obra de restauro externo e interno do edifício, além da implantação de uma galeria de exposições e um projeto de segurança. O projeto de restauração da Catedral foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no ano passado e custará 13 milhões. É uma iniciativa da Diocese de Petrópolis, promovida pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão. De acordo com a administração da Catedral, a obra não vai impedir a visita de turistas. Mas conforme for avançando, além das medidas de segurança sanitárias por causa da Covid-19 já tomadas pela administração da Catedral, outras poderão ser tomadas para garantir a segurança e o acesso. As celebrações e todas as demais atividades religiosas também estão sendo mantidas. Na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis promove uma transmissão ao vivo sobre a importância do canto coral na formação humana. A apresentação vai ser conduzida por 2 ex-alunos dos Canarinhos, o maestro e diretor artístico da instituição, Marco Aurélio Liste, e pelo solista e mestre Michel de Souza. A live será realizada na página do Facebook dos Canarinhos de Petrópolis e tem incentivo da Lei Aldir Blanc, com apoio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então, nessa sexta-feira, às 17 horas, pela página do Facebook dos Canarinhos de Petrópolis, estarei conversando com o barítono Michel de Souza, que é ex-canarinho. Atualmente ele mora em Luxemburgo, já há alguns anos fora do Brasil. A gente vai conversar, então, sobre a importância do canto coral na formação humana, né? Um bate-papo bem descontraído sobre essa trajetória também da carreira do Michel. Há mais de 2 décadas como maestro dos Canarinhos, Marco Aurélio fala com propriedade sobre a evolução e desenvolvimento de cada um como participante de um coro. Há 23 anos como maestro do Coral dos Canarinhos, a gente vê ao longo das gerações, né, o desenvolvimento humano de cada um e a diferença que faz eles terem passado por um coro, por um grupo vocal, né, seja ele qual for. Nós vamos falar especificamente sobre o Coral dos Canarinhos, porque tanto o Michel quanto eu fomos canarinhos e a gente vai conversar então sobre essa evolução da vida, né, não só na parte musical, mas também, sobretudo, na formação do cidadão com consciência plena dos seus direitos e deveres. A transmissão ao vivo do bate-papo do maestro com o solista Michel de Souza, direto de Luxemburgo, vai mostrar que os Canarinhos de Petrópolis têm muito a oferecer ao mundo do canto. Trabalhar com o Coral dos Canarinhos, né, já há 23 anos como maestro, né, eu já estou na instituição já há 45 anos, desde menino, é para mim também uma responsabilidade, uma alegria muito grande, poder fazer com que essas crianças e jovens se tornem adultos, né, que também serão formadores de opinião de amanhã. Então, é sobre isso que a gente vai conversar nessa nossa live, nesta sexta-feira, às 17 horas, pela página do Facebook Canarinhos de Petrópolis. Finché dal vino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te quella cerca menar, te quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi l'alemanna fare ballar, chi il minuetto fare ballar, chi la follia fare ballar, chi l'alemanna fare ballar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa e quella vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar. Alla mia lista, domattina, una decina devi aumentar. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.